O som de uma caldeira operando de maneira eficaz, na capacidade máxima, parece música. Que som fantástico, não? Agora ouço uma caldeira com problemas. É um som triste. Triste, mas verdadeiro. O fato é, embora sejam fortes, são também instrumentos muito sensíveis, particularmente no que toca à qualidade da água que recebem. A meta de uma caldeira é usar o mínimo de combustível e gerar o máximo de vapor. Alimente uma caldeira com água dura, que causa depósitos, e ela terá que trabalhar muito mais para produzir vapor. Isso gasta combustível, desperdiça dinheiro e é ineficaz. Daí porque temos uma maneira específica de tratar a água para reduzir a dureza. A dureza na água é algo que todos nós já vimos. Jogue água dura em uma máquina de lavar roupa e o sabão não fará espuma. Alimente uma caldeira com ela e terá certamente depósitos. É como um macaco e o maquinário. Quanta ineficácia. Causa tempos de ociosidade para as máquinas. Também pode causar parada total na fábrica inteira. A dureza na água é inimiga de um sistema de caldeiras afinado. O que é exatamente? É a presença na água de cálcio e magnésio que formam incrustações ou depósitos como esses. Veja como a incrustação pode realmente arruinar um sistema de caldeiras. Essa é a razão por que sua fábrica passa a água por um processo de abrandamento de zeólito de sódio antes que entre na caldeira. Esse processo é chamado abrandamento de zeólito de sódio. Basicamente, o que ele faz é remover a dureza do cálcio e magnésio da água e trocá-la por sódio, resultando em água branda. O nome dessa operação é troca de íons. Você troca os íons duros pelos íons moles. Um íon é simplesmente uma partícula minúscula carregada em solução. A carga pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, é chamada de cátion. Se for negativa, ânion. Mas como funciona? Bem, da mesma maneira que você leva um cheque ao banco e o troca por dinheiro, o sódio é um meio de troca, um banco, digamos, nessa transação. E aquele meio é a resina de zeólito de sódio. A resina de zeólito consiste de resinas nas quais o sódio é ligado. Elas atraem e retêm os íons de dureza indesejáveis. Aqueles que formam o material que já falamos. À medida que a água passa através do trocador de zeólito de sódio, as resinas agem como ímãs nos cátions de cálcio e magnésio ou íons carregados positivamente, extraindo da água para as contas e trocando-os por íons de sódio. Assim, quando a água entra no vaso, contém íons de cálcio e magnésio carregados positivamente, juntamente com íons carregados negativamente, como os cloretos e sulfatos. Quando a mesma água sai do abrandador, contém íons carregados de sódio. Daí porque dizemos que a resina tem o efeito de um ímã. É um evento ou troca eletroquímica. Um abrandador de zeólito de sódio tem vários ciclos. Durante o ciclo de serviço, quando realmente ocorre o abrandamento, a água penetra na parte superior da unidade através de um tubo de entrada, passa através do leito de resina e sai pela parte inferior. Lembre-se que o que está acontecendo é uma troca. A água continua fluindo pela unidade, trocando íons de dureza por íons de sódio. A água flui constantemente através da camada grossa de contas. Como não poderia deixar de ser, o sódio acaba nas contas. Estão exauridas. E o suprimento de sódio deve ser reposto. Isso nós conseguimos durante o ciclo de regeneração. Bem, quando regeneramos então? Quando grande quantidade de dureza vaza pela unidade sem ser removida.
O ciclo de regeneração do abrandador, na verdade, consiste de 4 estágios: retrolavagem, formação de salmoura, enxágue lento e enxágue rápido. Durante o estágio de retrolavagem, o fluxo de água no leito de resina é invertido. O fluxo inverso eleva e estufa o leito de resina, pondo cada partícula em movimento. Isso facilita a remoção dos sólidos suspensos, grânulos de resina, quebradas. A retrolavagem deve ser feita adequadamente para remover grãos quebrados e preparar o leito para a regeneração. Fluxo muito alto durante a retrolavagem pode causar perda de alguns grãos de resina e, portanto, redução da capacidade global da unidade. A retrolavagem prepara o leito para o próximo passo, é a formação de salmoura. A aparência é esta. Salmoura é cloreto de sódio concentrado. Basicamente uma solução muito forte do sal de mesa comum. Nesse estágio, a salmoura entra pela parte superior da unidade de abrandamento e percorre o leito fofo de resina, saindo da parte inferior da unidade para o esgoto. Durante o processo, os íons de dureza, o cálcio e o magnésio, são largados pelos grânulos de resina e substituídos pelo sódio na salmoura. É importante distribuir e controlar a salmoura adequadamente quando entra no abrandador para assegurar contato completo com o leito. Uma distribuição desigual da salmoura pode resultar em regeneração precária e encurtar os tempos de serviço. O próximo passo no estágio de regeneração é o enxágue lento ou deslocamento da salmoura. Aqui a salmoura é deslocada do leito de resina na mesma velocidade de fluxo que na formação de salmoura. É importante alocar o tempo adequado para essa etapa, porque demora um pouco para deslocar toda essa salmoura. A última etapa da regeneração é o enxágue rápido. Aqui os últimos resquícios da salmoura são enxaguados em velocidade mais rápida, como no ciclo de serviço. A regeneração está agora concluída e a unidade pronta para entrar novamente em serviço, o ciclo de abrandamento. Grande parte de qualquer operação de tratamento de água é dedicada ao teste de íons específicos e é fundamental ter as ferramentas certas. Sendo assim, os testes são as estratégias básicas quando lidamos com tratamento de água. Felizmente, sua fábrica tem o equipamento certo para essa tarefa. No processo de abrandamento de zeólito de sódio, você deve sempre testar a água que sai para determinar o nível de íons de cálcio e magnésio. Aqui, corantes são colocados na água e a cor dela anotada. Se a água ficar vermelha ou ligeiramente rosa, isso significa que dureza de cálcio e magnésio está presente. E, portanto, a unidade em teste é considerada exaurida e pronta para regeneração. Se o teste produzir uma cor azul celeste, significa que a unidade ainda está produzindo água mole de boa qualidade e o ciclo de amolecimento pode continuar. Algumas fábricas usam um teste de cloreto para indicar o fim do ciclo de enxágue rápido. É extremamente importante fazer testes frequentes de dureza em etilatos de zeólito de sódio, a água escoando da unidade. Isso é verdade porque quando a resina está exaurida, a passagem de cálcio e magnésio aumenta muito rapidamente. E se o processo não está sendo bem monitorado e controlado, antes que você perceba, um nível muito alto de dureza formada de escama passa da unidade para a caldeira. Isso é exatamente o oposto do que você deseja. Por essa razão, os testes nas unidades de zeólito de sódio podem ocorrer até 4 vezes por turno. Bem, o que acontece é o seguinte. Seu negócio é produzir vapor. Custa dinheiro suprir energia para produzir esse vapor. Cada ano, mais dinheiro. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar essa energia. Devemos usá-la de maneira eficiente. Nossa meta é ter as caldeiras funcionando de modo confiável, produzindo o máximo de vapor com o mínimo de combustível. Um dos potenciais bandidos e uma ameaça à nossa meta é a incrustação. Incrustações em uma caldeira reduzem sua confiabilidade e eficiência.
Portanto, abrandamos a água para reduzir a tendência de formação de depósitos antes que cheguem às caldeiras. Fazemos isso externamente com abrandamento de zeólito de sódio, um nome chique para uma operação simples. Ok, então em que pontos teremos que pensar? Serviço e regeneração. O que acontece durante o estágio de abrandamento? Lembre-se dos grãos de resina que trocam sódio por íons de dureza. O processo é chamado troca de íons. Você troca os íons prejudiciais pelos bons. Em seguida, você regenera o leito de resina, remove a dureza ali acumulada e repõe o suprimento de sódio adicionando salmoura. Desloque a salmoura com enxágue lento. Em seguida, remova o excesso de salmoura com enxágue rápido e inicie todo o processo novamente. Dessa maneira, você faz a sua parte na manutenção de uma caldeira eficiente, garantindo uma operação contínua e confiável.